Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, e é sempre um prazer começar segunda-feira com pautas tão importantes. Essa semana teremos pautas importantíssimas aqui ligadas à política nacional, estadual também. Hoje a gente vai discutir aqui e bater um papo com o Romeu Zema, que é pré-candidato do Partido Novo ao governo do Estado. É um prazer recebê-lo aqui, a doutora Patrícia também Henriques, né, que ela é sócia do programa, junto com o doutor Felipe, né, e dá esse auxílio aqui no direito eleitoral e constitucional também, para a gente poder fazer um debate super acalorado e também construtivo aí para a sociedade mineira, né? Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo e obrigado por nos receber todos os dias aí na sua casa com esse carinho imenso. Queria te dar as boas-vindas e seja muito bem-vindo à Nova Lima também. É um prazer te receber para a gente tratar desse assunto que é tão pertinente e tão importante, que é a sua pré-candidatura ao governo do Estado de Minas. Betão, eu é que agradeço aí a oportunidade, a disponibilidade de vocês de estar aqui na banqueta e em Nova Lima. E espero voltar outras vezes. Vai voltar, ué. Eu vou para lá direto, né? Exato. Comer umas coisinhas boas lá em Araxá e tudo, terra boa para... Se para cada 10 vezes que você for a Araxá eu vier uma aqui, eu vou vir aqui sempre, não é isso? É isso mesmo. Ô, Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, Obrigada, uma professora Betão. Querida, né? Essa pessoa maravilhosa, que toda vez que a gente precisa fazer um debate bem construtivo, você está sempre à disposição. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, que eu me sinto já super à vontade aqui no programa, e todas as vezes que for convidada, eu virei. Sem dúvida. Felipe, você já é sócio do programa junto com a Patrícia, seja bem-vindo. Mal precisa apresentar, né? Todo mundo já fala, aquele eu já conheço. Né? Mas novamente é um prazer, Betão, principalmente a gente discutindo aqui política, né? Uhum. Esse é o quadro novo que a gente está tentando trazer, algumas pré-candidaturas que às vezes a gente não consegue vislumbrar tanto. E ter a oportunidade de conversar aqui com o Romeu Zema é uma oportunidade fantástica. Então, muito obrigado pelo convite novamente. E vamos embora. Vamos tocar esse barco. Vamos tocar esse barco. Romeu, eu queria a primeira coisa, que a gente estava conversando nos bastidores, você falou que a sua família veio para Minas, essencialmente lá para o Triângulo Mineiro, para a substituição dos escravos. Como é que é? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Exato. Mais especificamente, nós fomos para Ribeirão Preto, em Cravinhos, que fica ao lado de Ribeirão. Nós viemos logo depois que houve a abolição da escravatura, numa época em que muitos imigrantes italianos vieram para o Brasil. E o meu bisavô veio criança e ele se interessou muito pelos primeiros automóveis que estavam chegando no Brasil lá nos anos 1900, 1910. Aprendeu a dirigir e se empregou como motorista. E o que nos levou para Araxá foi o fato dele ter adquirido malária, e um dos tratamentos que existiam naquela ocasião era se tratar com águas medicinais. E a instância de mais fácil acesso para quem morava em Ribeirão Preto era Araxá. Então nós estamos em Araxá hoje devido a essa doença dele. Logo depois ele começou a vender peças para carro, conseguiu comprar um carro, abriu um negócio de venda de peças e acessórios e combustível. E é o ramo que nós sempre atuamos desde o início da empresa, que está completando 95 anos agora. O ramo original é combustível e concessionária de veículos. O que leva uma pessoa tão bem-sucedida no meio empresarial se enveredar para o caminho da política? Principalmente comandar um Estado que passa por dificuldades igual nós. Foi uma série de coincidências. No final de 2016, eu saí da empresa. Eu queria fazer a minha sucessão, já tinha ficado 26 anos à frente da operação, e qualquer coach fala que não é muito recomendável você ficar tanto tempo num cargo, né? Diz que 26 anos fica rainha da Inglaterra e papa, né? Nós não deveremos ficar.
Então, eu saí da gestão da empresa e fui para o conselho de administração. Passei a ter mais tempo, a olhar mais para o futuro, para fora da empresa, o que foi altamente produtivo. A empresa só ganhou com isso. E coincidiu o ano passado, o pessoal do Partido Novo entrar em contato comigo e me fazer o convite, mas a minha resposta foi não, inicialmente. Mas esse não começou a me custar muito caro em termos emocionais. Eu passei a ter insônia, eu passei a ficar ansioso e fui ver, foi um peso na consciência que surgiu como de um soldado desertor, que se nega a ir para a guerra. Você fica seguro na sua zona de conforto, mas a sua consciência começa a te questionar se você fez o que é mais adequado ou não. Eu acabei tendo de rever essa decisão, em nome de viver em paz comigo mesmo, né? Não sei porque Deus me fez assim, né? Eu podia estar tranquilo lá em Araxá, mas cada um nasce de uma forma. E estou agora nesse desafio novo, né? Nunca tive nenhuma participação em política, nem a minha família, né? Nunca apoiamos um candidato, nenhum partido e nunca fornecemos para o governo também. Então o nosso distanciamento era total do mundo público. Eu falo que o nosso contato era pagar impostos e receber fiscais, o contato com o mundo público. Agora mudou um pouco e está sendo um grande aprendizado. Patrícia, para a gente começar esse bate-papo assim, como é que você enxerga uma candidatura de uma pessoa, você que fez a campanha do Calil, como é que você enxerga esse perfil de candidatura? Olha, tem muitas diferenças, mas ao mesmo tempo muitas semelhanças. Como eu já disse aqui, né, no programa anterior que eu vim, o Brasil hoje, a nossa população de pesquisas que têm sido feitas, os eleitores, eles não se identificam mais com nenhum partido. O percentual mínimo hoje se identifica, tanto que nós vimos aí domingo, né, as últimas pesquisas que saíram, uma pesquisa bem, né, como se diz assim, surpreendente, essa pesquisa. E nós temos então, eu acho assim, o que está acontecendo? As mudanças. Primeiro, esses partidos que estão chegando, como é o caso do Partido Novo, com uma ideologia própria. Nós chegamos a um ponto que 35 partidos hoje, que vários partidos a gente já confundia as ideologias. Então eu acho que o Novo, ele é um desses exemplos de um partido que vem com uma diferença de ideologia. Então já começa a mostrar para o povo uma diferença. A segunda questão que eu percebo também é essa identificação do eleitor com essa nova política, que eles denominaram nova política. E aí tem muita semelhança da campanha de 2016, né? Que nós tivemos, para a gente que estava na campanha não, mas para muitas pessoas que foi uma surpresa e que eu acho que nós teremos novas surpresas agora em 2018. Hoje eu posso dizer, né, na época, no início da campanha do prefeito, muitas pessoas falaram assim, mas essa campanha não vai decolar, não vai sair e tal. E nós que estávamos, sabia que sim e que poderia ser uma campanha vencedora por talvez essa busca, essa procura do eleitor de algo realmente novo, fazer uma leitura diferente do que é a política. Felipe, tem que te colocar nessa conversa assim, porque além de tudo, além de estar no direito também, você representa uma massa da juventude que acredita numa fórmula nova de fazer política. Sim, como é que você está enxergando tudo isso? É muito interessante o que a Patrícia colocou, porque de fato hoje a gente está com um cenário de novos movimentos sociais, novos grupos se formando, muitos deles estão utilizando bastante as redes sociais, a internet, então a gente vê que existe um eleitorado que está saindo muitas vezes necessariamente da rua, mas também ocupando esse ambiente virtual, esse ambiente online, e que já demonstrou em diversas ocasiões sua insatisfação com o que nós tínhamos até então vigente. Mas eu queria só ressaltar um ponto, e aí eu já direciono o ponto para uma pergunta para o Romeu de novo, que é convidado central nosso, a gente vai perguntar mais para ele. Mas é porque hoje o interessante é que a gente tem vários movimentos que se intitulam de renovação, vários movimentos novos, inclusive a gente tem alguns fenômenos recentes agora que diversos partidos políticos, inclusive, alteraram a sigla de sua respectiva identificação. E também a gente tem diversos movimentos sociais e políticos que estão aparecendo nas redes sociais e nas mídias, que eles se intitulam muitas vezes da renovação, 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 mas às vezes são algumas cartas já conhecidas no baralho, né?
Então, eu queria aproveitar e já fazer essa pergunta. Qual que é a diferença do Novo com esses grupos? O que vocês propõem, o que o Novo propõe de novo, né? Eu acho que essa que é a questão. Perfeito. Vale lembrar, muita gente não conhece, né? Nas minhas andanças aí por Minas Gerais, eu sempre falo, o Novo é novo no nome, que chama Sim. Novo mesmo. Muita gente tem essa dúvida, né? Que partido novo que é esse, né? Eu falo, não, ele chama Novo. Ele é novo na existência. Até hoje nós só disputamos a campanha para vereadores, né? Em 5 capitais do Brasil e elegemos 4 vereadores. E ele é novo principalmente nas propostas. Aí é que vem a grande diferença. As pessoas que constituíram o Novo não tinham nenhum histórico político, não tinham nenhum vínculo com partidos Sim. anteriormente, nenhum vínculo com nenhuma congregação religiosa ou com sindicatos. A origem de todos os demais partidos vem desse meio: religião, sindicato ou política. A única coisa que os constituintes do Novo tinham e têm em comum é indignação. E ali tem profissionais liberais, tem microempreendedores, tem empresários, tem funcionário público, tem pessoas de todas as classes. Mas o que os uniu foi essa indignação. E realmente o Novo tem sido imitado, né? Siglas estão se transformando em nome e antes não existia isso. Depois que o Novo surgiu é que outras siglas vieram a mudar para nome. E o Novo tem, né, primeiro ele tem esse DNA diferente. Foi um partido que ficou aí 5 anos para ser constituindo, colhendo aquelas 500 mil assinaturas, né? Não houve nenhum atalho que outros partidos, devido terem grandes vínculos políticos, tiveram. E temos propostas que faz com que hoje aqui em Minas, nenhum dos pré-candidatos a deputado estadual, federal, senador, eu governador e mesmo o candidato a presidente, tenhamos histórico político. Porque quem tem histórico político não aceita as nossas regras. A primeira delas, não utilizar recurso público do fundo partidário em campanhas políticas, né? Ter ficha limpa, passar por um processo seletivo, depois, no máximo, ser eleito e reeleito. Então, você falar isso para quem vem da velha política é a mesma coisa que está ameaçando de morte, praticamente, né? É a última coisa que ele gostaria de escutar. Então, o Novo tem propostas que realmente são inovadoras e que diferenciam de todos os velhos partidos. Tanto é que não temos pessoas da velha política fazendo parte do Novo, porque quando eles se inteiram dessas regras, eles se afastam imediatamente. Ô, Romeu, uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como aplicar uma intervenção mínima do Estado no mercado? Num estado tão desigual, que você tem, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito pobre, e a região sul, que é uma região muito rica. Como deixar o mercado tomar conta disso por si só? Que tipo de intervenção que você imagina que o governo tem que fazer, o governo do Estado? Ô, Betão, primeiro nós temos de lembrar, tudo que nós almejamos, nós sabemos que vai ser conquistado a longo prazo, né? É igual um adolescente falar, eu quero ser um médico famoso. Isso não vai acontecer em 1 ano, nem em 2, nem em 5, né? É tarefa para 10, 15 anos ou talvez até mais. Então, nós não acreditamos em milagres, né? Essa redução do Estado, eu gosto muito de falar que o carrapato ficou maior do que a vaca aqui no Brasil, né? E a vaca somos nós, o povo. Isso vai ter de ser feito gradualmente, da mesma forma que esse Estado veio se inchando, né, gradualmente nos últimos 15, 20 anos, principalmente. Então, é necessário ter um planejamento sobre isso, mas o que nós queremos de imediato é cortarmos todos os privilégios, né, que os poderosos têm, é cortarmos todo o excesso de pessoal comissionado que principalmente o Poder Executivo e talvez alguns outros tenham, porque precisamos equilibrar as contas com rapidez. E essa questão de reinventar o Estado, isso é prioritário, mas não tanto quanto equacionar o problema
do endividamento, do déficit público, que é o número 1. Né? Hoje, professores, militares, aposentados estão recebendo atrasado e Minas está caminhando rapidamente para se transformar no próximo Rio de Janeiro. Né? Um estado que vai começar a faltar medicamento nos postos de saúde, gasolina para as viaturas policiais e assim por diante. Como fazer com essa eleição, pelo que a gente sabe com relação ao Partido Novo, não haverá coligações. E vocês também não aceitam, não é qualquer tipo de apoio que vocês vão aceitar. Como fazer para conduzir a eleição e conduzir uma campanha nesse sentido? E eu já vou emendar isso para a professora Patrícia logo depois de você, para saber como é que fica essa situação, tanto de coligação como também de financiamento de campanha. A coligação não está proibida para nós, desde que o outro partido e seus políticos, né, aceitem as nossas regras, nós fazemos. Mas quem da velha política quer aceitar aquelas regras que eu acabei de dizer? Ninguém. Então nós estamos tendo de trabalhar mais do que qualquer outro concorrente aí, porque temos, vamos dizer, uma desvantagem nesse quesito. Então, já visitei 64 cidades, até outubro quero visitar 300, e muito provavelmente nenhum dos nossos concorrentes vão sequer conseguir visitar metade disso. E estamos divulgando o Novo, estamos fazendo aí um bom trabalho nas redes sociais também, aonde nós já somos bem conhecidos, e aonde nós vamos e explicamos qual é essa nova política, a adesão é total. As pessoas ainda não aderiram porque desconhecem. Então nós temos um ótimo produto, temos só de estarmos colocando ele nas prateleiras. Tá vendo? Visão de empresário, hein? Agora, há uma diferença, né, entre você fazer uma divulgação do partido e da campanha. A divulgação do partido, ela é sempre, né? Então, o Novo, como outros partidos novos, a Rede também, outros partidos aí, vem caminhando nisso sempre. Agora, a campanha, ela é um pouco limitada, porque nós temos as formas de financiamento de campanha, que são esses e são específicos. O partido ele tem autonomia partidária para criar essas regras que eles têm, mas eles esbarram na legislação, que às vezes eles falam assim, bom, eu não vou querer receber, por exemplo, esse novo fundo, né, de financiamento de eleição. Mas até onde eles vão conseguir também, até posso fazer essa pergunta para o Romeu, de bancar uma campanha com as dificuldades que nós temos hoje. Há uma aposta muito grande no barateamento das campanhas por causa das redes sociais, mas é claro que essa experiência em 2016, que já foi muito interessante, é totalmente diferente uma campanha em esfera municipal do que estadual. Temos que pensar que Minas Gerais, em estado, é o maior em número de municípios. Então você tem uma parte da população também que não é alcançada por esse mundo virtual. Temos o problema seríssimo do fake news que nós vamos ter, que ele vai fazer o impulsionamento dele, a divulgação de um lado, e vai vir outro e vai tentar sufocá-lo de outro. E temos também essa questão da necessidade do deslocamento, das viagens. O estado é muito grande. Então, existe um momento, né, que faltam alternativas. E que aí é um verdadeiro desafio para os candidatos, porque eu consigo uma campanha só na rede social. Nós vamos ver, o termômetro vai ser agora, né? Esse vamos é o ter que ter famoso ano das muito, eleições, o famoso né? ano das eleições, porque nós vamos ter eleição com 45 dias gerais, foi diferente. Mas nós tivemos uma experiência em 2016 que não foi uma experiência agradável, que foi a experiência de, e isso não é com o candidato que eu estou dizendo, é em geral, que é a falta de doação. Quando o empresário doava, a diferença era muito grande. Por quê? Porque a pessoa física, além de nós não termos essa cultura no Brasil, eu já disse isso aqui no programa anterior, o eleitor, pessoa física, ele não quer ser identificado. Então, em 2016, eu já disse isso para você aqui no outro programa, eles muitas vezes ligavam e falavam, mas vai aparecer meu nome, vai aparecer meu CPF? Vai, mas qual o problema? É uma doação lícita. Não, eu não quero ficar vinculado a nenhum candidato. Então, quando chega nesse momento que você tem essa falta de arrecadação desses recursos e que você tem a internet como uma dúvida,
chega um momento que você tem que utilizar desses recursos que são aqueles que todos vão utilizar. E que aí eu vejo, eu não sei, né, mas será que vamos conseguir campanhas sem esse fundo, né, esse fundo de financiamento que foi criado? Ou então nós vamos partir para candidatos simplesmente que se autofinanciem. E aí, né, não é possível nós termos candidaturas só dessa forma. Então, até gostaria de saber a ideia que o Romeu tem sobre isso. Eu concordo com o que a Patrícia falou plenamente, né? E ressalvo que o Partido Novo ele tem funcionado e se mantido, Betão, como um time de futebol. Nós temos hoje mais de 20 mil filiados no Brasil que contribuem mensalmente com valores pequenos, algo como R$30 mês, e isso ajuda na manutenção do partido, várias despesas, etc., e esse número só tem aumentado. E num ano como este, eleição, muitas pessoas, em vez de darem esse valor, com certeza vão estar contribuindo com algo maior, mas a ideia nossa é que essa ajuda seja bem pulverizada, entende? Realmente grandes valores, como a Patrícia falou, pode acontecer esse fato aí, a pessoa até se dispor a ajudar, mas não querer aparecer por diversos fatores aí. Mas nós somos da opinião que o Partido Novo tem de funcionar como um time de futebol. Ele precisa ter torcida e pagantes. Porque dessa forma o time é obrigado a jogar bem. E se o Atlético, o Cruzeiro e o América recebessem recurso do governo, eu tenho certeza que eles seriam muito piores. Porque eles não iam depender de ganhar jogo, de agradar a torcida, para poder ter toda essa competência que eles têm, concorda, né? E por isso que os partidos não têm esse compromisso. Então o Novo é diferente nesse ponto que eu não havia mencionado anteriormente. Eu só queria fazer uma pergunta também, Betão. Fica à vontade. Eu acho que a gente estava mencionando uma coisa que para mim é importante esclarecer. A questão que até o momento o Novo não faria nenhuma coligação, salvo se os outros partidos, eles assim, comprassem a ideia de renovação que o Novo tem, certo? Mas, eventualmente, caso o Novo ganhe o governo do Estado de Minas, necessariamente para você conseguir governar um Estado, você precisa aprovar projetos de lei, você precisa aprovar um orçamento, tem uma série de outras imposições legais que o Novo precisaria de uma maioria na Assembleia Legislativa. Como é que ficaria esse cenário após uma eventual eleição? Esse questionamento sempre tem sido feito. Acho que nós temos de pontuar algumas questões aí. Primeiro, uma eventual eleição da minha pessoa demonstraria claramente para a Assembleia Legislativa os anseios de mudança do povo e a adesão às propostas que eu tenho divulgado. Então, acho que todos os participantes da Assembleia já teriam, né, uma certa pressão psicológica e popular para poder votar aquilo que for proposto. Então, eu acho que alguma coisa já melhora por esse aspecto. Segundo, eu vou estar, como sempre estive, eu sou uma pessoa conciliadora que negocia, né, só não aceito coisas antiéticas. Mas aquilo que não foge à ética, eu acho que nós temos de escutar todos, temos de analisar, e vou estar aberto para estar, né, escutando todos os deputados estaduais nas questões pertinentes às regiões deles e estar atendendo-os, né, nesses pedidos, as famosas emendas parlamentares, né, mas não no sentido da velha política, que é o sentido eleitoreiro, do auê, de agradar, mas no sentido de realmente trazer retorno para a população, principalmente aquela mais necessitada, né? Andando aí por Minas Gerais, eu já vi hospitais subutilizados e hospitais sobrecarregados, né? Você vê claramente que teve investimento mal feito. Num lugar faltou e no outro teve excesso, né? Então, esse tipo de coisa que não pode. O que eu quero deixar claro é o seguinte: vocês vão ter as emendas, mas baseadas em decisões técnicas e não em politicagem.
Então, acho que o Poder Executivo pode, né, direcionar muito. E hoje ele não faz esse papel, né? Hoje ele vai lá e quer o toma lá e dá cá, que funciona hoje. Então, acho que temos de mudar essa regra, mas é necessário ter esse apoio da base parlamentar, porque sem ela nós não vamos a lugar nenhum. Não consegue governar, né? É importante isso. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho aqui para a gente continuar tomando água aqui, batendo um papinho aqui nos bastidores até a volta. Um minutinho e a gente está de volta com Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Nova Lima possui atendimento odontológico de emergência e urgência todos os dias da semana na unidade de pronto atendimento. O serviço de odonto da Prefeitura encontra-se integrado à equipe da UPA para acolhimento do usuário que apresentar casos de dor de dente ou urgência odontológica, como trauma ou acidentes atingindo a boca. Após o atendimento, o usuário será orientado para a UBS de referência no seu bairro para iniciar o tratamento. Os profissionais estão preparados para atendimento de urgência e emergência. Além disso, o consultório está equipado para atender os casos que são variados, desde traumas sofridos na boca a dores de dente. São realizados vários procedimentos, como extração de dentes, recolocação de peças e curativos, também casos de dor de dente aguda, abscesso, hemorragia pós-cirúrgica, fraturas e outros. Fala, cidadão! Estava com uma dor de dente tremenda, fui atendida rapidamente, né? Foi prestado para mim todos os serviços que eu vim buscar. E depois de ser tratada, né, de fazer todos os procedimentos aqui, me encaminharam para o posto, né, de base do meu bairro, que é o José de Almeida, para que eu pudesse terminar o meu tratamento. São atendidos em média 20 pacientes por dia. Em 2017, foram realizadas 3.972 consultas de urgências e 3.639 procedimentos de urgência. O serviço de emergência e urgência em odontologia na UPA funciona todos os dias, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 18h30. A UPA fica na rua José Agostinho, número 180, Oswaldo Barbosa Pena. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando aí com o programa Cultura Geral, recebendo aqui o Romeu Zema, pré-candidato ao governo de Minas, recebendo também essa fera do direito eleitoral, que é a Patrícia Henriques, né, doutora Patrícia, e meu amigo Felipe Galo, que me ajuda a fazer aqui os programas relacionados às políticas e à eleição também. Ô Romeu, fazer um bate direto aqui, ou um bate pronto aqui. Como é que você enxerga o estado de Minas hoje, financeiramente, na sua questão fiscal, na questão política? Como é que você enxerga o estado de Minas hoje? Eu diria, né, que da pior forma possível. Esse ano, Minas está assumindo a liderança nacional no déficit público, que era liderado pelo Rio de Janeiro, né, nos últimos anos. O ano passado, Minas encostou e esse ano vai assumir essa triste posição de primeiro lugar. O estado que tem o maior déficit do Brasil, que deve se aproximar aí de 10 bilhões de reais. E o pior de tudo é que esse déficit ocorre apesar de o Estado cobrar as maiores alíquotas de ICMS em diversos produtos. Dentre eles, né, um que é de facílima comparação, que é o combustível. Qualquer um que atravessa a divisa com São Paulo vai encontrar o combustível R$1 mais barato. É uma diferença muito expressiva. E não é só o combustível, tem diversos itens aí de supermercados,
como eu estou sempre visitando as nossas lojas, questionando o pessoal, é muito comum para uma família mineira chegar aí num sábado, pegar o carro, andar até 50 quilômetros para fazer compras do outro lado da fronteira, principalmente se tratando de São Paulo, abastecer o carro, voltar com um passeio quitado, porque a diferença no tanque, no supermercado, etc., acaba deixando esse passeio gratuito para a pessoa. Então, será que essa política de Minas não está sendo um tiro no pé? Será que nós não estamos transferindo empresas para os estados vizinhos e consumidores também, e ficando aqui só com ônus? Então, Minas, diferentemente de São Paulo, que tem alíquotas menores, né, e tem dinheiro em caixa, superávit e não déficit, é um estado que está prosperando. E Minas tem perdido ano a ano a sua participação na economia do Brasil, é declinante a participação nossa, e a gente vê andando por Minas. Grandes empresas não se instalam aqui mais, as empresas mineiras relevantes, muitas sumiram, foram vendidas, etc. Os bancões estão todos fora de Minas Gerais. Então é um estado que precisa ser resgatado, né? Precisamos voltar a ter orgulho de sermos mineiros. E nos últimos governos o que nós tivemos foi exatamente o contrário. Foi perda de representatividade para outros estados. Como resolver esse problema? Trabalhando, né? E fazendo o que é certo. Um estado que cobra as maiores alíquotas de impostos está querendo o bem ou o mal do seu povo? Cobrando as maiores alíquotas e atrasando os pagamentos, né? Do funcionalismo, dos aposentados. Então são coisas incompatíveis. Isso demonstra o quê? Ineficiência. Se São Paulo, que cobra menos, paga tudo em dia e tem dinheiro para investir, por que aqui que cobra mais, paga tudo atrasado e não tem dinheiro, está acumulando dívida? Tem uma coisa errada aí, na minha opinião, só pode ser ineficiência, má gestão, não há outra alternativa. Uma empresa que vende mais caro do que a outra tem prejuízo, a que vende mais barato tem lucro. Então você vê que são coisas incompatíveis, sem lógica. Mas é o excesso de funcionalismo, de cargos comissionados, que nós sabemos que o nosso atual governador e o partido dele tem essa política de dar emprego para Deus e o mundo, né, desde que seja do partido. Então é algo que está destruindo o nosso estado. Patrícia, como conduzir uma campanha para governador num estado que tem mais de 800 municípios? O que um candidato precisa ter, o que ele precisa fazer para administrar tudo isso? Bom, eu falo que uma campanha bem sucedida, ela tem que ter principalmente 3 núcleos. É o núcleo político, e aí é claro que ele tem o apoio do partido dele, e aí são as propostas, a plataforma de governo, que nós temos que acabar com esse vale tudo nas campanhas eleitorais e tentarmos voltar ou partirmos para as campanhas mais propositivas. Então, nesse momento, esse núcleo político amarrado de saber quais os pontos do estado que ele deve alcançar para poder congregar o maior número de municípios, saber levar essas propostas. E aí, aliado a isso, ele precisa de um bom núcleo também da campanha que leve essas propostas. E aí entra a questão das redes sociais, do marketing, da propaganda eleitoral. Porque nós temos que parar de criminalizar a propaganda eleitoral, de criminalizar a política como se isso fosse o fim, né, do Estado. Não. A política, a gente melhora fazendo mais política. A gente tem que mudar a forma de que vai fazer essa política. Então, a propaganda eleitoral, ela é prevista na Constituição, a liberdade de expressão, de o candidato poder chegar, mostrar suas propostas, não ter vergonha de fazer propaganda. E aí essa propaganda, ela precisa ser repensada na questão dos gastos, tudo bem, mas ela precisa ser uma propaganda importante. E também, obviamente, né, que o Felipe vai saber, a questão jurídica é muito importante, porque as campanhas hoje elas foram muito judicializadas. Sim. Muito, extremamente judicializadas. E nós temos visto isso
Haja visto que a campanha de 2014, né, as eleições gerais, nós chegamos ao ponto, pela primeira vez no Brasil, nunca tinha acontecido, de nós termos pós-campanha, o que a gente brinca, né, de um terceiro turno, de chegar ao ponto de ter uma eleição e que depois teve uma ação judicial. Pela primeira vez o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, julgou uma chapa eleita. Então chegou a um ponto, tanto que a primeira discussão era: será que o TSE tem mesmo competência para julgar a chapa de presidente e vice? Então nós chegamos a um ponto de uma judicialização enorme. Então você vê hoje, né, candidatos que já está sendo discutido. Fulano está ou não está inelegível? Você vê que o futuro, né, está nas mãos da Justiça Eleitoral, de várias decisões. E fazer uma boa campanha integrada nesses núcleos, por quê? Porque o terceiro turno existe. A prestação de contas hoje, ela é uma prestação de contas extremamente detalhada. Ela é olhada com lupa, né? Então ela é muito judicializada, não é mais só um procedimento administrativo. E tomar muito cuidado durante a campanha, exatamente porque nesse terceiro turno vem essas ações depois que elas acontecem, e de candidatos eleitos ou não eleitos. Então, eu falo que montar uma campanha é montar uma empresa, né? Romeu, é uma empresa. E que todos esses departamentos dessa empresa, não sei se usa falar departamento ainda, né? Ou se é coisa antiga, os órgãos dessa empresa, eles têm que estar muito bem alinhados. Porque qualquer passo em falso hoje, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral está de olho, a Justiça Eleitoral vai lá na frente. E você ganhar e não levar, ou você levar e depois ter que sair, também é muito complicado. Estabiliza, né? Hoje nós temos uma insegurança enorme, essa instabilidade dos mandatos. Sim, só para complementar o que a Patrícia disse, muito bem explicado, por sinal, hoje no Brasil, isso foi um dado levantado pelo CNJ em números, em 2017. Cerca de 1% dos novos processos que vieram em 2016 são eleitorais. Pensar que as eleições elas duraram 45 dias no ano, que em tese nem todo mundo concorre às eleições, e pensar que 1% dos quase 200 milhões de processos que a gente tem no Brasil são eleitorais, isso é algo muito grave. E esse próprio levantamento também mencionou que para um julgamento ele ocorrer até a última instância, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, ele demora em tese 2 anos e 9 meses. Ou seja, já está caminhando para o último. Não respeitando o que a lei fala, que teria que ser julgado em 1 ano, essas ações, a lei prevê. Exatamente. Isso não é respeitar. Você veja, nós estamos em Tocantins agora, com eleições gerais marcadas. Teve uma suspensão, o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar suspendendo as eleições de Tocantins, mas só até a publicação dos embargos, que deve acontecer nos próximos dias. Então o Tocantins, ele vai ter uma eleição direta ainda, antes de uma eleição de outubro. Tivemos no Amazonas, que eu inclusive até atuei nesse caso no ano passado, tivemos eleições diretas no Amazonas. E agora com uma outra eleição esse ano, um candidato que ganhou para ficar 1 ano e pouco. Isso é um custo altíssimo para o país. A Justiça Eleitoral ela é a justiça mais cara do Brasil. E para o TRE, tirando o gasto dos candidatos, mas para os TRS e o TSE fazer uma nova eleição, os gastos são enormes. São enormes. Então, isso é muito preocupante. O Brasil, né, é um país que tem uma justiça eleitoral atípica, nenhum outro país tem igual no nosso caso, e nós caçamos mandatos aqui constantemente. De prefeitos, os números são enormes. Está certo, não devemos ficar, né, com administradores que tenham abusado de poder político, econômico, dos meios de comunicação. Mas essa instabilidade para a administração também é muito ruim. Você viu aqui em Nova Lima, né? Nós tivemos a eleição de 2016, no meio da campanha, o prefeito assumiu a prefeitura, que era candidato, a campanha dele de eleição se tornou uma campanha de reeleição durante a campanha, porque saiu o prefeito anterior. Isso tem sido muito comum de acontecer. Então isso precisa ser muito discutido, ser muito amarrado, porque... E a soberania popular, e essa escolha do eleitor também. Até onde a justiça pode tirar um mandato que for uma escolha do eleitor. São muitas discussões que pairam em torno disso, mas porque talvez as pessoas não pensem a responsabilidade, a dificuldade e seriedade que é para fazer uma campanha. Romeu, vou voltar para o senhor. Eu ia fazer uma pergunta para o Felipe, mas eu tenho que voltar para o senhor. Pois não.
Primeiro, os professores. Quais são as suas ideias para os professores de Minas, que é essa classe tão sofrida que é os professores, né? A professora Patrícia está aqui, sabe muito bem do que eu estou falando, assim. Os professores sofrem demais e há muitos anos. Qual seria um mote ideal para que essas pessoas fossem valorizadas? Correto. O Betão, a situação do novo governador em Minas é semelhante à do pai de família que não está conseguindo colocar a cesta básica para os seus filhos em casa. Um pai nessa situação, que não está conseguindo dar o de comer para os filhos, seria uma total irresponsabilidade dele pensar em trocar o carro ou em reformar a casa, por mais necessário que isso seja feito. Então, nesse momento de Estado falido, o que nós estamos colocando é que nós queremos colocar em dia esses pagamentos. É uma irresponsabilidade nossa falar que nós vamos fazer alguma coisa num momento em que até para pagar em dia já é um senhor esforço, algo hercúleo. E quem estiver fazendo promessa, que seja feito com muita desconfiança, porque é um vendedor de promessas, e porque temos de ser realistas. Nós temos aí bilhões atrasados para pagar, então já vai ser um esforço muito grande falar, agora pelo menos você já está recebendo em dia. Então a nossa prioridade é, vamos dizer, colocar o arroz com feijão e ovo na mesa, né? E deixar o carro e a reforma da casa para frente. Como é que você vê a educação em Minas Gerais? Como é que você vê a educação e, mais uma vez, os professores dentro desse núcleo? Vejo fraca, né? Já tive acesso aos índices. Minas Gerais, né, está bem atrás de estados vizinhos. Vamos até esquecer São Paulo e pegar o Espírito Santo, que é um estado muito menor, que tem um porte, né, que nem se compara a Minas Gerais. Mas eu vejo que, mais uma vez, né, é o estrago do partido que está no poder, que vê, né, o sistema de ensino como algo que precisa ser utilizado para doutrinar e não para ensinar. E nós somos favoráveis que quem frequenta uma escola tem de aprender português, matemática, coisa útil e não doutrinação política. A doutrinação política, cada um, principalmente depois de adulto, é que vai se inteirar, depois de amadurecido, e criança está na hora de ser aproveitada para poder realmente aprender o que vai ter muita validade para ela durante a vida, e não valores de um ou de outro partido. Acho que não é vender nem os nossos valores, nem o de ninguém. Acho que a escola tem de ser neutra. Escola não deve ensinar ninguém a ser atleticano ou cruzeirense, não é isso? Ela tem de falar, futebol a regra é essa, até vá lá. Então é isso que nós precisamos. E precisamos valorizar, realmente nos últimos anos, os professores foram de certa forma esquecidos, né? E principalmente o ensino fundamental precisa receber atenção no Brasil. Porque hoje o que acontece é que boa parte do grande recurso da educação vai para curso superior, para as universidades federais, aonde os filhos dos privilegiados estudam. E eu tenho até vergonha de falar, o meu filho estuda. Meu filho sempre estudou em escola particular. Na hora que ele entrou na universidade, na USP, em São Paulo, eu deixei de pagar. Eu acho que é errado isso. E o caso das polícias, tanto civis e militares? A Polícia Civil, é até uma pergunta do Felipe Salgado, que é um grande amigo meu, pediu para fazer essa pergunta. Como é que você enxerga a situação da polícia? Qual é a sua análise sobre a polícia? E ele falou, olha, pergunta para mim a situação da Polícia Civil, que hoje vive uma situação muito mais complicada, até mais que a militar. Então, aí também eu vejo que a situação é análoga à dos professores, né? Você tem de priorizar a normalidade dos pagamentos antes de tudo, né? Seria uma irresponsabilidade falar que vai investir na polícia com o salário atrasado. Então é necessário normalizar os pagamentos. E na polícia, eu acho que nós temos uma polícia das mais tradicionais do Brasil, né? Uma das mais eficientes, né? Que tem um histórico excelente, diferente de outros estados, né? A nossa é uma das mais antigas aí. E é um setor
que também precisa ser devidamente reconhecido, que tem um efetivo que hoje está nos 853 municípios, né? E é um setor que nós temos de estar dando condições de trabalharmos mais adequada, principalmente naquilo que tange a tecnologia. Hoje a tecnologia pode ser uma grande aliada da polícia com investimentos que hoje são facilmente acessíveis. Então, já me falaram, tem presídios que tem lá 5 pessoas para fazer revista e um portão daqueles magnéticos de aeroporto resolveria a situação com muito mais facilidade, menor custo e agilidade. Então são detalhes, né, que eu não sou nenhum especialista para estar dando, vamos dizer, ponto a ponto aí, mas que dá. E tem policiais também que hoje, né, fazem papel de telefonista. Um policial bem treinado, bem preparado, que poderia estar fazendo uma função muito mais nobre, está atrás do telefone executando uma função de uma pessoa que custaria uma fração do salário dele. Então, esse tipo de coisa é facilmente melhorado por uma administração mais eficaz. Para a gente encerrar, qual que é o grande desafio da eleição desse ano? Eu acho que o grande desafio da eleição foi algo que até a Patrícia já havia antecipado, é como você consegue fazer uma campanha com mais de 800 municípios em um período muito curto, de 45 dias, e ainda mais com vários concorrentes. A gente sabe que pelo menos a pré-candidaturas do Estado de Minas Gerais, é claro que a gente vai e volta, a gente nunca sabe quem está concorrendo ao certo ou não, até que as convenções ocorram, mas eu acho que esse seja talvez o maior desafio. Patrícia, insegurança jurídica, como é que a gente vai caminhar nas eleições com esse processo? Então, eu acredito, as eleições de 2016, elas foram, a parte de propaganda, foram mais tranquilas que as eleições de 2014, mas você não pode fazer uma comparação com eleições municipais. Eu acho que nós vamos ter uma eleição bem movimentada, principalmente por causa da questão da rede social, a questão das diferenças na propaganda agora, que inclusive pode ser impulsionada, e aí o Facebook, eles já montou um verdadeiro exército jurídico para ver como que eles vão lidar com isso, porque a fake news, ela vem aí com toda... Já tá, né? Já estava, mas agora a preocupação aumentou, nós né? vimos aí a grande preocupação, foi, né, as eleições dos Estados Unidos, e como vai ser a preocupação sobre isso. Então isso eleva muito o número de representações por propaganda. Então nós vamos ter um TRE agitadíssimo, eu acredito, vai ser uma corrida muito louca, o tempo é escasso, né? Ele coloca um programa, tira o programa, tem que colocar aí a inserção, nós já vimos isso em 2016, é uma corrida maluca, tudo agora com processo eletrônico, né? E vai ser um grande desafio, sim, para essa área jurídica, mas se não tiver integrada com as outras áreas da campanha, não vai conseguir ter um êxito. Quem tiver um jurídico forte pode sair na frente? Você acredita? Olha, eu acho que sim, é muito importante. A estratégia jurídica ela é muito importante, principalmente essa questão da agilidade. Veja bem, você tem uma propaganda, vamos supor, o Romeu está lá, ele gravou o programa dele, eles derrubam a propaganda dele, ele tem que colocar o Coringa no ar, senão ele fica sem propaganda. E aí, uma propaganda que é um ataque, ele precisa de uma agilidade para tirar essa propaganda, porque a tecnologia ela é muito rápida, a rede social ela é muito rápida. Então, até ele ter o direito de resposta, até ele poder se defender, isso já se propagou, essa mentira, esse ataque, ele que vai ter um resultado muito maior, ainda que o outro for multado, muito maior, o efeito vai ser muito pior para ele do que se ele não tiver uma rapidez. Então, não é só uma questão de ataque, é de defesa também. Sim. O candidato ele precisa tomar cuidado. E você imagina o que vai acontecer isso. Na esfera federal, os candidatos a presidente, quanto maior o número de candidatos, maior os ataques de representações. E na esfera estadual também, a gente tem certeza. Romeu, bola para frente e está com muita esperança, com muita fé, com vontade de fazer? Muita, né? Eu falo que a minha vida sempre foi um desafio e esse vai ser mais um, né, que nós vamos encarar e fazer o que tiver ao nosso alcance. Falta de trabalho, de esforço, não será.
Eu gosto muito de salientar que nós temos, né, apesar da desvantagem de eu ser o único amador nessa disputa, né, todos são profissionais com larga experiência, eu tenho uma vantagem que no setor privado nós estamos acostumados a levantar às 6 da manhã e trabalhar até 10 da noite. E muitas vezes os poderosos não se enquadram nessa linha de trabalho, não. E também comentei sobre a meta de visitar pelo menos 300 cidades, todas elas serão visitadas de carro, não vamos fazer uso de helicópteros e nem de aviões, e eles não vão conseguir visitar sequer a metade, mesmo fazendo uso desses aparelhos aí. Então nós já queremos mostrar através da nossa pré-campanha que nós somos mais eficientes e temos um jeito novo de levar adiante o projeto. Através dela já vai ficar bem claro a diferença. Tá joia. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos nossos telespectadores. Amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral. Amanhã nós teremos aqui um penalista, um constitucionalista e um especialista em direito internacional para a gente falar dessa situação do Luiz Inácio Lula da Silva. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.